Conluio entre advogados e criminosos. Quarta fase de operação do GAECO prende 2 advogadas acusadas de envolvimento com facções criminosas de Joinville. Combate ao crime organizado. Polícia Federal deflagra a segunda fase de ação contra a organização criminosa que recebe cocaína da Bolívia e do Peru e remete os entorpecentes para a Europa. Um dos maiores eventos empresariais do Brasil. Começa em Joinville a edição 2024 da Expo Gestão. Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí e América Mineiro duelam na noite desta terça-feira em Belo Horizonte em briga direta pela ponta da tabela. Uma situação pouco usual na medicina. Você vai saber mais sobre caso raro na medicina no qual bebês gêmeos nascem com diferença de tamanho e peso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa nesta terça-feira com a quarta fase de uma operação de combate à comunicação ilegal, chamada Sintonia, entre advogados e criminosos dentro do sistema prisional catarinense. Os detalhes com o repórter William Tenório. A quarta fase da operação sob encomenda cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva nas cidades de Joinville, Barra Velha, Blumenau, Imbituba e Criciúma, e também em Praia Grande, no estado de São Paulo. As presas são 2 advogadas, acusadas de envolvimento com facções criminosas de Joinville. Outro alvo foi um ex-agente penitenciário de Joinville. No total, 17 pessoas foram investigadas nesta etapa da ação. Também foram alvo das buscas pessoas que estão presas na Penitenciária Industrial de Joinville, no Presídio Regional da cidade e no Presídio Regional de Blumenau, além de pessoas envolvidas com a organização criminosa em liberdade. A operação é um desdobramento da primeira fase deflagrada em agosto de 2021, para interromper a comunicação ilícita entre advogados e faccionados em prol do crime organizado. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. E o Ministério Público Estadual denunciou 27 pessoas acusadas de fraude em licitações públicas na área de alimentos, investigadas na Operação Varredura 3. Os denunciados vão responder por associação criminosa, fraude à licitação, afastamento ilegal de licitante e superfaturamento. Ao todo, 45 licitações em 36 cidades do estado e também em órgãos catarinenses foram fraudadas. As investigações apontaram que um grupo de empresas do ramo de alimentos definia antecipadamente quem venceria cada certame e afastava concorrentes mediante pagamentos em dinheiro. A Operação Varredura 3 foi deflagrada em 2021. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Catrapo 2 para combater uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas para a Europa. A ação ocorreu em 6 estados do país, Santa Catarina entre eles. A operação foi deflagrada nos estados do Mato Grosso, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 15 ordens de sequestro de bens e valores de pessoas físicas e jurídicas, 2 mandados de prisão temporária e 1 de preventiva. A prisão ocorreu na Bélgica. As ordens foram emitidas pela Justiça Federal do Mato Grosso. Nesta segunda fase, a Polícia Federal identificou bens patrimoniais de mais de 100 milhões de reais, entre aeronaves, imóveis e veículos de luxo, comprados para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A organização comprava cocaína da Bolívia e do Peru e usava o estado do Mato Grosso como entreposto de abastecimento. Depois, os entorpecentes eram enviados para a Europa. Na primeira fase, deflagrada em julho de 2022, foram indiciadas 16 pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foram sequestrados 50 milhões de reais em bens e interceptadas mais de 2 toneladas de cocaína. Você lembra do caso do professor de vôlei acusado de crimes sexuais contra atletas adolescentes em São José na Grande Florianópolis? Falamos muito desse assunto aqui no jornal. Pois ontem a justiça condenou o professor a 60 anos de reclusão. André Wilson Testa era treinador de vôlei em um projeto social de São José. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, o professor se aproveitou da posição de superioridade em relação aos atletas adolescentes para manipular, constranger e estuprar os menores. Ele foi condenado a 60 anos de reclusão em regime inicial fechado por 4 estupros de vulnerável,
um estupro, além de induzir jovens ao uso de álcool, além da submissão a situações vexatórias e de constrangimento. Os crimes ocorreram em 2022 em um projeto coordenado por uma entidade esportiva sem fins lucrativos. 11 adolescentes participavam do time de vôlei do projeto. O professor persuadia os jovens com brincadeiras de cunho sexual. Fazia convites para passeios alheios às atividades esportivas. Consta nos autos que induzia os adolescentes a tomarem bebidas alcoólicas, levava os menores para a casa dele ou para o motel e cometia os abusos. Para se manter impune, ameaçava retirar os atletas do projeto. Testa vai poder recorrer da sentença em liberdade. A seguir, o governador inaugura novo voo entre Santa Catarina e o Panamá. Jorginho Melo fala sobre o assunto ao vivo aqui no Band Cidade. Tem também o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e veja ainda. Começa em Joinville, no norte do estado, um dos maiores encontros empresariais de todo o país, a Expogestão. Os detalhes em instantes. De volta com o Band Cidade, o governador Jorginho Melo vai inaugurar a nova rota aérea da companhia Copa Airlines entre Santa Catarina e o Panamá. Então vamos ao vivo agora para a Casa da Agronômica, residência oficial do governador. Quem está por lá é o repórter Ronaldo Penido, ao vivo, que tem as informações para a gente. Tudo bem, Ronaldo? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A partir desta terça-feira, Florianópolis vai ter um voo, uma rota que vai conectar a capital catarinense com os principais destinos da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e Caribe. Porque hoje, na madrugada de hoje para amanhã, vai chegar o primeiro voo da linha da rota Panamá-Florianópolis. E por isso nós estamos aqui ao lado do governador Jorginho Melo, que vai falar conosco sobre a inauguração desta rota. Esta rota que vai fazer Florianópolis vai ligar a capital catarinense, Florianópolis, com o Panamá, foi possível a partir de uma grande negociação do governo do estado, não é mesmo? Boa noite, governador. Muito bem, muito boa noite. Com muita alegria eu quero anunciar isso para Santa Catarina. A gente teve o ano passado, em outubro do ano passado, no Panamá, numa tratativa, fui eu, o deputado Antigo, o deputado Mauro, o secretário Beto, a nossa Secretaria de Turismo, tivemos tratando sobre essa ligação que foi sonhada por muito tempo, né? E agora a gente conseguiu. Então, hoje à noite, essa madrugada, essa virada vai ser meia-noite e 22 minutos, chegará o primeiro voo com 169 passageiros, vindo do Panamá para Santa Catarina. Vamos estar lá no aeroporto para recebê-los, receber com muito carinho, com os diretores da Copa que estão aqui em casa, para que a gente possa comemorar esse ganho para Santa Catarina. Vamos nos ligar com o mundo, com a América do Norte, enfim, com o Caribe, enfim, para que a gente tenha esses voos semanais, 3 voos por semana. Isso vai ser um sucesso absoluto. Então eu estou muito feliz por estar colocando a Santa Catarina no outro patamar. Agora, é importante a gente destacar que, além deste voo Florianópolis-Panamá, também tem outras rotas que o governo do estado pretende implantar a partir daqui de Florianópolis. Claro, para Portugal, né? Os nossos irmãos. Vai começar dia 3 de setembro, voo direto, 3 voos por semana para Portugal. Isso, então, juntando, vamos para a América, vamos para os Estados Unidos, vamos ficar verdadeiramente ligado ao mundo, trazendo portugueses para cá, vamos investir em propaganda para eles virem para cá, um trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Turismo, e dar a Santa Catarina pela primeira vez, talvez um grande centro, São Paulo, não sinta isso como eu estou sentindo, mas é uma emoção poder estar ligando Santa Catarina ao mundo.
Quem não conhece não defende, quem conhece Santa Catarina se apaixona. Então, por isso que eu estou muito feliz em poder estar trazendo esses voos direto. Não tem que ir perdendo mala, batendo mala para São Paulo, para o Rio. É direto para Portugal e de Portugal para cá. Direto para o Panamá e do Panamá para cá. Enfim, é um ganho que considero extraordinário do nosso governo. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Band de Cidade. Então é isso. Hoje, na madrugada desta terça para quarta-feira, chega o primeiro voo vindo do Panamá para Florianópolis, desembarcando aqui na capital catarinense. Voltamos ao estúdio do Band de Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Já estou aqui com o Cláudio Prisco Paraíso para o comentário de hoje, para falar deste assunto e de outros também. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tudo bem, Prisco, importante investimento que a gente acabou de ouvir do governador. Afinal de contas, rotas diretas são uma comodidade para quem utiliza os aviões, não é? Sem dúvida, Rodrigo. Isso vai representar um salto de Santa Catarina para o mundo, no contexto da aviação, com desdobramentos na área turística. Santa Catarina já tinha uma disputa saudável, duelava com o Nordeste, naquele turismo internacional. Agora, Panamá, Portugal, outras rotas vão surgir. Isso, sem dúvida nenhuma, coloca Santa Catarina num patamar tal que, além de ampliar a vinda, a migração de turistas, isso vai permitir também uma elevação na nossa capacidade de gerar receita e divisa, indiscutivelmente. Pois muito bem, hoje temos aqui um gráfico para mostrar o que provoca a indignação, a revolta de todos nós catarinenses. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou os valores do fundo eleitoral. Para esse ano, em todo o Brasil, 4,9 bilhões de reais. Na tela. Vejam só, PL e PT juntos, quase 1,5 bi. Por quê? PL elegeu 99 deputados federais, o PT 80, e lá vai, União, PSD, PP, MDB, Republicanos e Podemos. Ou seja, os dois principais partidos que têm como principais líderes Jair Bolsonaro e Lula da Silva têm as maiores fatias. Claro que a culpa não é do governo Lula. Isso é uma realidade que aí está estabelecida. O PL de Bolsonaro aceitou, como o PT de Lula igualmente. O Novo, que era o único contra, já aderiu. Enquanto isso, áreas fundamentais, como saúde, educação e segurança, Rodrigo, ficam desprotegidas. Essas áreas com carência de recursos. E outra, além desses 5 bi do fundo eleitoral, tem outros quase 5 bilhões para o fundo partidário. Isso é uma excrescência. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente aqui no Band Cidade, também em TVBV Online. Acesse e confira. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Até amanhã. E outro anúncio feito por Jorginho Melo hoje foi de que os servidores públicos estaduais vão receber metade do 13º salário no dia 17 de julho. O pagamento antecipado dessa parcela vai representar uma injeção de 648 milhões de reais na economia catarinense. De acordo com a Fazenda Estadual, a antecipação foi possível devido à boa condição das contas públicas. A segunda parcela do 13º dos servidores vinculados ao governo do estado vai ser paga em dezembro, ainda em data a ser definida. Começou nesta terça-feira em Joinville a edição deste ano da Expogestão, com um congresso e palestras para lideranças empresariais. O evento é considerado um dos maiores do gênero em todo o país. O ambiente de negócios já é uma tradição da Expogestão e reúne um público exclusivo, exigente, conectado e que procura oportunidades para a troca de experiências,
prospecção de novos negócios e proximidades com o mercado corporativo e grandes tomadores de decisão. Além da plenária principal, onde acontece o Congresso, a Expogestão 2024 contará com mais 4 auditórios para a realização de cerca de 60 palestras simultâneas com diversos conteúdos importantes para o mundo dos negócios. Nós trazemos os palestrantes, os temas mais atuais que existem. Todo ano a gente se renova e traz palestras cada vez mais atuais que têm a ver com gestão. Então, nada melhor do que o gestor ele conseguir sair do seu ambiente e vir aqui trocar ideias com outros gestores, né, e buscar um conhecimento. Desta forma, ele está devagarzinho construindo o seu legado. Até a próxima quinta-feira, a Expoville deve receber pelo menos 6.000 pessoas. Mais de 30 empresas e entidades dão visibilidade às marcas, realizam networking qualificado e apresentam as novidades em produtos e serviços para atender às diversas demandas do segmento empresarial. Olha, uma frente fria associada a um ciclone extratropical próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. São sistemas que vão influenciar o tempo e trazer instabilidade para o estado nesta quarta-feira. Aqui no mapa, o dia vai ter céu encoberto em todas as regiões do estado e ao longo da tarde o tempo até melhora, com algumas aberturas de sol em áreas do estado mais próximas da divisa com o Rio Grande do Sul. As temperaturas vão estar baixas no estado porque depois dessa instabilidade toda vai chegar uma outra massa de ar frio. Vamos conferir aqui no telão mínimas e máximas para você. Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 20 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 25. Em Blumenau, 12 graus de mínima e 21 de máxima. Viramos a página para mais informações do tempo. Em Criciúma, mínima de 10, máxima de 17 graus. Em Lages, variação entre 6 e 12. E em Chapecó, mínima de 10 e máxima de 14 graus. A seguir, as informações do esporte. Avaí entra em campo para duelo de líderes da Série B contra o América Mineiro. Daqui a pouco as informações. E veja também, em caso incomum, gêmeos nascem com diferença de 1 kg e de 5 centímetros em Santa Catarina. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. Para 26 cidades catarinenses. As prefeituras destes municípios têm até amanhã para confirmar a adesão ao programa. O valor bruto do salário dos mais médicos é de R$ 14 mil. Série B do Campeonato Brasileiro hoje tem duelo de líderes, válido pela 12ª rodada da competição. O Avaí, que é o vice-líder da competição, enfrenta neste momento o América Mineiro em partida disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O jogo começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo e o placar já está aberto, 1-0 para o Avaí. O Avaí, vale lembrar, tem os mesmos 21 pontos na Série B do América Mineiro, só que os mineiros, por enquanto, lideram por terem melhor saldo de gols. A cobertura completa desse jogão você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC. E na Chapecoense, a fase voltou a ficar ruim. O time só venceu em casa em uma rodada até agora e voltou a se aproximar da zona do rebaixamento. A fase da Chapecoense não é boa na Série B. O Verdão do Oeste não consegue emendar uma sequência vitoriosa na segundona. A única vez que conseguiu esse feito foi no começo do campeonato, quando venceu a primeira e a segunda rodada. Mas depois disso, venceu só mais uma vez, na 10ª rodada, quando derrotou o Amazonas fora de casa. E tem outro problema que tem incomodado bastante o torcedor da Chapecoense. O time não consegue vencer na Arena Condá. Das 3 vitórias que o Verdão tem na Série B, apenas uma foi em casa. E soma mais 3 empates e 2 derrotas. Na última rodada até saiu na frente, mas viu o Paysandu virar o placar e emendou a segunda derrota seguida na Arena Condá. Infelizmente, se a gente fizer um recorte no ano, eu acho que a gente fez 3 vitórias somente dentro de casa. Então, quando você perde muitos pontos dentro de casa, você fica distante dos seus objetivos. Então, é momento de falar menos, trabalhar mais, buscar soluções para que a gente possa dar uma resposta melhor, principalmente para os nossos torcedores. A Chape vai ter mais uma semana inteira de treinos para o comandante ver qual o melhor time que vai começar jogando contra o Santos. A partida está marcada para a próxima segunda-feira, lá na Vila Belmiro. Vamos voltar a falar de saúde, mas agora você vai conhecer um caso raro na medicina que ocorreu aqui em Florianópolis. 2 gêmeos nasceram com diferença de peso e de tamanho, isso mesmo. O repórter Ronaldo Penido conversou com os pais dos pequenos e mostra agora essa história pra gente. Vamos ver?
Daiane estava grávida de gêmeos quando teve que ser internada. Ela estava com pressão alta e os bebês com diferença de peso. Quando eu cheguei na consulta aqui embaixo, eles acharam melhor eu ficar internada, ficar em observação para tentar baixar a pressão. E nesse momento todo que eles tentavam baixar a pressão, demorou uns 2 dias, né? Porque o remédio demora um pouco para fazer efeito. Eles já aplicaram, fizeram todos os procedimentos para que, caso os meninos precisassem nascer, eles estivessem maduros, com os pulmõezinhos maduros o suficiente, sabe? Logo que recebeu a notícia, o pai dos gêmeos tentou acalmar a esposa. Daiane, você está no melhor lugar que pode estar agora. Nesse momento, você está no melhor lugar. Então, fica tranquila que vai dar tudo certo. Os médicos, o médico que fez o parto dela, até onde eu soube, ele é um dos melhores aqui de Floripa. E eu falei de novo, Daiane, você está no melhor hospital, você está com o melhor médico. Então, fica tranquila. Os gêmeos nasceram prematuros, com 32 semanas e 1 quilo de diferença. O Emanuel estava abaixo do peso e, por isso, ele e o irmãozinho Daniel foram trazidos para a UTI neonatal. A diferença de peso e de tamanho dos irmãos é uma condição considerada rara na medicina. Emanuel, o bebezinho menor, nasceu empelicado, ou seja, envolto na bolsa, o que chamou ainda mais a atenção da equipe médica. No caso deles, como lá já tinham um diagnóstico firmado e investigando a questão da pré-eclâmpsia, a possibilidade mais provável é que esse bebê, o menor, tenha sofrido um processo de restrição e que o outro bebê provavelmente ainda não tivesse entrado nesse processo, que é um processo evolutivo e que eventualmente também poderia acontecer com o outro de parar de crescer nessa velocidade. Eles não iriam diminuir de tamanho, eles não iriam ficar menores, mas a curva de crescimento ia começar a ficar completamente estagnada e o risco maior. Os bebês nasceram no dia 12 de junho, neste hospital de Florianópolis. Por causa da condição da prematuridade e da diferença de peso, eles foram internados. Sob os cuidados da equipe médica, os irmãos recebem toda a atenção nos primeiros dias de vida. Eles agora já ganharam peso. O Emanuel hoje está com 1,505 kg e o Daniel com 2,210 kg. Então, nós estamos tendo vitória em relação a eles. Os pais têm todo o suporte, eles podem permanecer na UTI neonatal o tempo todo. Eles acompanham tudo o que a gente faz com os bebês. Todo dia tem boletim médico, onde eles recebem todas as informações referente aos cuidados, à programação, o que está sendo feito, exames coletados. Então, todo dia nós conversamos com eles sobre isso. E até a programação de alta, para a família conseguir se preparar, né? Para o momento tão esperado deles, né? Os pais se dividem entre as rotinas do dia a dia, com o cuidado dos pequenos e com um filho mais velho, de 7 anos. Passado o susto da chegada antes da hora desta duplinha, o casal espera que eles recebam a tão esperada alta hospitalar. A hora que tiver que ser, vai ser. Então, estou agora bem tranquila, né? Mas assim, organizando as coisas para que na hora que eles tiverem que sair, cheguem em casa da melhor maneira possível. Agora você vê imagens ao vivo de São José, região metropolitana da capital, mais precisamente a BR-101. A fila maior que você vê aí de carros e caminhões é para o sentido sul da rodovia e que nesse momento geralmente tem realmente bastante tráfego, filas e congestionamento. 14 graus e a temperatura chove neste momento na região metropolitana da capital de todos os catarinenses. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens de hoje você confere em TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Atenção para o top de 5 segundos.